É, em 2016, milhões de pessoas saíram às ruas de forma quase hipnótica, sabe? Todo mundo com o celular apontado pra calçada, pra praça, monumento. Caçando monstrinhos. Exato. O objetivo era super simples e divertido, que era capturar aqueles monstros virtuais coloridos. Mas olha, o que absolutamente ninguém imaginava é que aqueles passos inocentes, Numa tarde de domingo, né? pois é, numa tarde de domingo qualquer, estavam financiando a construção de uma infraestrutura invisível absurda. E hoje, essa mesma infraestrutura é tipo o que guia robôs de entrega autônomos e até, pasmem, sistemas militares de navegação pelo mundo real. É um salto gigantesco. Com certeza. Então, lá, e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes, a nossa missão hoje é entender como um dos jogos de celular mais populares da história se transformou, na verdade, na maior operação de mapeamento colaborativo já vista. E a fonte de hoje é bem forte. Sim, a base para essa nossa investigação é um vídeo muito provocativo do canal do YouTube do Gustavo Gaiafato. O título é Como Pokémon GO te usou para colher dados do mundo inteiro. E logo de cara, acho que é crucial a gente fazer uma pausa aqui para dar um aviso importante para quem está ouvindo. Por favor, manda ver. Então, esse material original do Gaiafato tem opiniões políticas e econômicas bem fortes, tá? Ele traz críticas pesadas ao capitalismo, às grandes empresas de tecnologia e aborda muito o que ele chama de colonialismo digital. Uhum. E nós não estamos aqui tomando partido, a gente não está endossando essas visões, seja de direita ou de esquerda. O nosso papel hoje é 100% imparcial. A gente só vai relatar os fatos e as ideias geniais e assustadoras da engenharia por trás disso, que estão lá no material. Perfeito. Muito bem lembrado, porque o gancho dessa história é surreal. Aquela caminhada inocente para capturar um Pikachu, de repente, se tornou a base de dados que guia robôs e até sistemas militares pelo mundo real. A escala da coisa é o que assusta. Ok, vamos desvendar isso porque a genialidade de tudo tá justamente em como essa coleta rolou, sabe? Debaixo do nariz de todo mundo. E das câmeras de todo mundo, né? Sim, o lançamento foi um fenômeno. O jogo teve, 500 milhões de instalações em 60 dias. Mas a coleta pesada de dados, o mapeamento 3D mesmo, não começou nessa época de 2016. Ah, não. Não. A virada de chave aconteceu mais pro final de 2020. Foi aí que a Niantic, que é a desenvolvedora do jogo, adicionou meio que de fininho um mapeamento em realidade aumentada. Ah, as tais pesquisas de campo, né? Isso. A mecânica era genial. Eles falavam pro jogador, tipo, vai até aquela estátua ou aquela loja e faz um escaneamento. Você tinha que caminhar ao redor do objeto com a câmera ligada. E a recompensa por fazer esse trabalho braçal era muito boa no jogo, né? Muito boa. Era a chance de capturar um Eevee, uns Zapdos, Vaporeon, ou até uns lendários como Mewtwo e Deoxys. Ou seja, a isca perfeita. Exatamente. Só que enquanto a pessoa estava lá focada no monstrinho na tela, o celular estava mandando uma montanha de metadados ocultos para os servidores da Niantic. Caramba, e não era só a foto do lugar, né? Longe disso. Cada escaneamento enviava as coordenadas exatas do GPS, o ângulo da câmera, a orientação do celular pelo giroscópio. A velocidade da pessoa andando. Sim, velocidade, direção, dados dos sensores de luz, tudo. O resultado disso, em 8 anos, eles criaram um banco de dados gigantesco com 30 bilhões de imagens. 30 bilhões! É um número que o cérebro nem processa direito. É como se um jogo de caça ao tesouro fosse, na verdade, a maior equipe de topografia disfarçada da história. É uma ótima analogia. Mas peraí, 30 bilhões de imagens tremidas feitas por adolescentes correndo na chuva? A gente sempre pensa no Google Street View como o topo da cadeia alimentar dos mapas, com aqueles carros perfeitos. Por que essas fotos de celular seriam melhores? O que é fascinante aqui é justamente a imperfeição. O carro do Google Street View gera uma imagem que a gente chama de estéreo. Como assim, estéreo? É que ele passa na rua numa condição controlada. Velocidade constante, num dia de sol, câmera sempre na mesma altura. Ah, entendi. Fica muito perfeitinho. Exato. Mas o mundo real é um caos. E os jogadores do Pokémon geraram dados caóticos. Eles escanearam a mesma praça debaixo de chuva, de sol, de neve, com câmeras em alturas diferentes, num ângulo torto. Nossa, e isso é bom para inteligência artificial. É o santo graal.
para treinar uma IA a enxergar o mundo real, ela precisa ver esses casos extremos. A gamificação conseguiu de graça uma diversidade de dados que o Google gastaria bilhões para tentar replicar. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se eles têm esse mapa caótico e perfeito, a pergunta é, quem está usando isso hoje? É aí que entram os robôs de entrega. Sim, a fonte menciona aquele anúncio de 10 de março de 2026, onde a Niantic Spatial, que é a empresa derivada, fechou uma parceria enorme com a startup Coco Robotics. E por que a Coco precisa desse mapa da Niantic? Porque o GPS tradicional, por mais incrível que seja, falha miseravelmente em áreas urbanas densas. Por causa dos prédios? Isso. O sinal do satélite bate num arranha-céu espelhado, rebate em outro e chega no receptor com um atraso. Isso causa erros absurdos. O GPS pode te colocar a 50 metros de distância de onde você realmente está. É, o famoso ponto azul pulando para o quarteirão errado. Para mim, humana, um erro de 5 ou 10 metros não é o fim do mundo. Eu olho, vejo a placa da rua e me acho. Mas para um robô de entrega de 90 quilos correndo a 21 km por hora, qual é o impacto real disso? É a diferença entre a vida e a morte operacional da máquina. Nossa! Sério, se o GPS erra 5 metros, o robô acha que está seguro no meio da calçada, mas na verdade ele está no meio da rua, indo de encontro a um ônibus. Caramba, verdade. Ele é cego sem referência visual. Por isso eles usam o VPS, o Sistema de Posicionamento Visual. As 4 câmeras do robô ficam olhando em volta e comparando tudo em tempo real com o banco de 30 bilhões de imagens da Niantic. Então ele reconhece a esquina igual a gente. Isso mesmo. E isso garante uma precisão de centímetros, não de metros. E a escala disso já é gigante, né? A fonte traz que a Coco Robotics já tinha 1.000 robôs operando em Los Angeles, Chicago, Miami, Jersey City e Helsinki. Com mais de 500 mil entregas até fevereiro de 2026. É bizarro pensar que o monstrinho que o pessoal caçava em 2016 é o que impede esse robô Coco 2 de ser atropelado agora. Mas me tira uma dúvida. O mundo muda. Uma loja fecha, pintam a parede de outra cor, derrubam uma árvore. Como esse mapa de fotos não fica velho e inútil rapidinho? Porque ele é um ciclo de retroalimentação constante. Ah, um mapa vivo. Exato. O robô de entrega não está lá só para ler o mapa. Ele também atualiza o mapa. Ele também mapeia enquanto entrega a pizza. Total. Cada vez que ele faz uma rota, ele envia novas imagens frescas para o sistema. Então o sistema entende o que mudou quase que no mesmo dia. E essa atualização constante é o que está criando algo muito maior, que a indústria chama de LGM. LGM, o Large Geospatial Model, modelo geoespacial de grande porte. Eu estava pensando aqui, se os LLMs, tipo aquelas IAs de texto, são treinados devorando a internet inteira para entender a nossa linguagem, o LGM é essencialmente uma máquina devorando as fotos e vídeos das nossas ruas para entender o espaço físico. Se conectarmos isso com o cenário geral, é a analogia perfeita. A diferença é a compreensão semântica. Compreensão semântica. Traduz para mim. É a máquina entender o que ela está vendo e não apenas a geometria daquilo. Um radar a laser vê um retângulo plano e intransponível. Um LGM treinado com bilhões de fotos vê aquele mesmo retângulo e entende, isso é uma porta. Nossa. Ela pode ser aberta. Uma poça d'água não é um buraco, é um reflexo. O LGM entende a semântica do mundo. É inteligência artificial ganhando noção de espaço real. E a fonte pontuou uma diferença estratégica enorme aqui. Enquanto o Google DeepMind e a World Labs estão criando mundinhos virtuais sintéticos para tentar treinar IA, sim, a Niantic Spatial apostou que os dados do mundo real, aqueles 30 bilhões de imagens caóticas, superam qualquer dado sintético. E o mercado financeiro concordou. Sim, a cisão da empresa é a prova disso. Em março de 2025, a Scopely comprou a divisão de jogos da Niantic por absurdos 3,5 bilhões de dólares. Mas a Niantic Spatial, a parte do mapa... Essa virou uma empresa independente com um financiamento de 250 milhões de dólares logo de cara. O verdadeiro produto deles nunca foi o joguinho, eram os dados. Caramba! O jogo era só a furadeira para extrair o petróleo, que era o mapa das nossas ruas. E agora que a tecnologia é uma API aberta,
Não são só os robôs de entrega que vão usar. Pois é, e aqui a história entra num terreno bem mais sombrio, que é o uso militar e a geopolítica. O que acontece quando o mapa perfeito do meu quintal cai na mão de monopólios globais ou militares? O vídeo levanta essa lebre, o sistema suporta óculos de realidade aumentada, carros autônomos, gêmeos digitais de cidades e também aplicações de defesa. O caso da Ventor, né? Sim, a Niantic Spatial tem parceria com a Ventor para fornecer posicionamento para o exército dos Estados Unidos. Eles usam isso para navegar com precisão em áreas onde o sinal de GPS é inexistente ou foi bloqueado pelo inimigo, os ambientes GPS Denied. A Starship Technologies também faz algo parecido com robôs de entrega, não faz? Faz. Eles também criam mapas 3D. Mas ninguém deles tem a base histórica de 30 bilhões de fotos do planeta inteiro. E é aqui que o autor do vídeo entra forte com o argumento político dele. Que a gente vai reportar de forma totalmente neutra para quem está ouvindo, claro. Qual é a tese principal dele sobre isso? Ele defende que isso é um novo tipo de colonialismo de dados. Ele usa o Brasil como exemplo. O Brasil é um país com milhões de usuários, certo? A gente produz montanhas de dados espaciais diariamente. Sim, andamos para lá e para cá com o celular. Só que o Brasil não tem soberania tecnológica nisso. Não tem satélites próprios controlando essa rede, nem as grandes empresas. Então, na visão do vídeo, países do sul global viram meros depósitos de servidores, enquanto os dados valiosos, o mapa estratégico de fato, vão direto para os Estados Unidos, Japão, Inglaterra e Alemanha. É a extração de matéria-prima, só que digital. Isso bate naquela crítica à desregulação. As empresas coletam esses dados críticos sob a fachada fofinha da gamificação. Exatamente. Fica tudo escondido naqueles termos de privacidade que ninguém lê. O resultado é o controle privado de uma das commodities mais importantes do século. Tem um paralelo no material que me deu até um arrepio. Aquele lance de escanear a retina. Nossa, sim. O projeto das criptomoedas. Isso. Uma empresa botou umas esferas em shoppings e oferecia uns R$ 400 em cripto para quem deixasse escanear a íris do olho. E pessoas vulneráveis faziam fila. Porque precisam do dinheiro, né? Pois é. Elas entregam um dado vital irreversível sem ter a menor noção das consequências no longo prazo. O jogo de celular fez a mesma coisa, só que em vez de dinheiro dava um Pokémon raro e mapeava a rua da pessoa. Isso levanta uma questão importante, sabe? A fonte expõe um atrito muito claro entre a inovação tecnológica inegável, que é brilhante, e a exploração monopolista desses dados. E ele até recomenda uns livros pesados para quem quiser se aprofundar nessa teoria. Eu anotei esses livros. Ele cita o Colonialismo de Dados e um outro chamado Colonialismo Digital, para uma crítica hacker fanoniana. E os materiais da editora Sociedade do Controle também. Então, o que tudo isso significa pra gente? Isso levanta uma poeira gigante sobre os termos de privacidade. Quando alguém aceita um termo de uso para brincar de caçar monstrinho numa praça no interior, até que ponto ela tem consciência de que está mapeando uma área cega para um drone militar americano usado daqui a 10 anos? Eu diria que a consciência é quase zero. E o nosso objetivo aqui não é julgar o sistema capitalista como a fonte faz, mas é tentar entender e mostrar para quem está acompanhando a escala assustadora dessa vigilância que a gente chama de entretenimento. Com certeza. Bom, para a gente amarrar os pontos principais desse mergulho profundo, a gente viu como a caçada virtual em 2016 virou uma mina de 30 bilhões de imagens reais. Vimos como esses dados bagunçados, na chuva e no sol, venceram a perfeição do Google Street View. Exato. E que hoje, essa bagunça orienta um robô de 90 quilos correndo a 20 km por hora sem bater num poste. E claro, o nascimento do LGM e toda a tensão geopolítica e militar em volta desse mapa global vivo que está concentrado nas mãos de poucos. É muita loucura. É importante quem escuta a gente lembrar que o principal consumidor de mapas não é mais você abrindo o GPS no carro. Deixou de ser o ser humano. Passou a ser a máquina. Sim, a inteligência espacial que botava o Pikachu projetado na calçada é a mesmíssima que mantém um soldado ou um drone operando no escuro, com precisão milimétrica.
Fico chocada com essas conexões. E para fechar, eu quero deixar uma provocação para quem está ouvindo a gente e pensando sobre tudo isso agora. Se os nossos momentinhos casuais de lazer no celular conseguiram treinar a inteligência espacial de frotas de robôs por quase uma década sem a gente nem perceber, qual será a nossa atividade diária banal neste exato segundo que está treinando silenciosamente a próxima grande revolução das máquinas? De tirar o sono. Até a próxima exploração, pessoal!